Vamos para a parte 2 aqui. Ministério e autoridade no reino. Já vimos o nosso exemplo. Quem é o nosso padrão? Só um parêntese, irmãos. Só um parêntese aqui. Lembrando de 1 João, lá, quando o apóstolo João chega para os irmãos e dizem assim: olha, nisso reconhecereis o Espírito de Deus e o espírito do maligno, do anticristo, que já está aí no mundo. O que é que ele diz? O espírito do anticristo confessa o que, irmãos? Que Jesus não veio em carne. E o Espírito do Senhor diz: ele veio em carne. Irmãos, o Espírito que há em Deus, o Espírito de Deus, o Espírito que havia em Jesus, o Espírito Santo diz: o caminho é o esvaziamento do verbo, é ser como Ele. O caminho é se esvaziar. Ele, que era o verbo de Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele veio em carne, sim. Ele se fez homem, se fez servo de Deus, do Pai. Esse é o caminho. Então toda palavra verdadeiramente inspirada pelo Espírito Santo é uma palavra que leva a gente, irmãos, discernam isso, irmãos. O que falta hoje na igreja é discernimento. Os irmãos não conseguem discernir essas coisas por aí. Graças a Deus, Deus tem dado discernimento a vocês. Mas não se consegue por aí, irmãos. O espírito do anticristo diz: não, Jesus Cristo não veio em carne. Ou, em outras palavras, não, o caminho não é o esvaziamento, o caminho não é a humildade, o caminho não é o quebrantamento. Esse é o espírito do anticristo, que é soberbo, altivo, orgulhoso. E tem muitos pastores, líderes, ministros que se dizem grandes, poderosos ministros, cheios do espírito do anticristo, não do espírito de Cristo. Amém? Amém não, misericórdia. Que isso não aconteça conosco. Então, o subtítulo aqui é: a louca lógica da recompensa do serviço do reino. Louca entre aspas. A lógica do reino com relação ao ministério é muito louca para o mundo aí fora. É a graça. Ou a lógica da recompensa, viu, irmãos? Estou falando, a recompensa da obra, do ministério. A graça de Deus. Ou Deus nivelando seus servos na régua da sua bondade, para que dele seja glória. É um subtítulo do subtítulo. Tá bom? Podia ser qualquer um desses subtítulos aqui, vocês escolhem qual que vocês querem. Deus nivela seus servos na régua da sua bondade e da sua graça. Irmãos, não tem nenhum bonzinho. O bom é Deus. Amém, irmãos? E Deus pega todo mundo e nivela assim, diz: ó, vem cá. Chega, para da tua prepotência, porque se não fosse minha graça na tua vida, tu não chegava. Olha o que diz o texto, vamos ler. Porque o rei, a gente vai ler Mateus 20, viu, irmãos? Olha só, a gente tem muitas coisas em Mateus 20 interessantes. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ele saiu bem cedinho, 5 horas da manhã. Um pai de família trabalhador. Ele tinha uma vinha. O que é uma vinha, quem sabe? Uma plantação de uvas. Certo? E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, um denário, que era o salário, um salário de um dia de trabalho, certo? Mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. A hora terceira, se eu não me engane, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Vamos adiantar. Meu Deus, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, dá-vos eu que for justo. E eles foram. Olha a palavra dele: eu vou dar para vocês aquilo que for justo. Aleluia, glória. Meu Deus, vai entender a mente de Deus.
Ele chegou para aqueles que chegaram de 9 horas. Lembrando que já tinha uma equipe lá de 5 horas da manhã, 6 horas, trabalhando lá. Aí vai adiantar um pouquinho mais. Versículo mais adiante diz: e saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Por que vocês estão sem trabalhar? Disseram eles: porque ninguém nos assalariou, ninguém nos chamou para trabalhar. Disse-lhe ele: e de vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, aí chamou todo mundo à noite. Vem cá todo mundo, 6 horas, pense, não tocou lá. Todos os trabalhadores vieram. Lembrando que tinha um trabalhador, Lucas, que começou de 5 horas da manhã. Tinha outro lá que começou de 9. E tinha outro que começou de meio-dia. Outro chegou de 3 horas da tarde. Imagina, irmãos. Chegou outro lá de 5 horas da tarde para trabalhar. Irmão, isso é hora de chegar no trabalho, irmão. Mas não trabalhou o dia todo, sabe por quê? Porque não foi convidado. Não tinha ainda alguém que tinha chegado e chamado ele para trabalhar. Mas foi. Aceitou trabalhar. E olha o que ele faz. Olha o que o Senhor da vinha faz. E, aproximando-se à noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, chama tudinho, e paga-lhes o jornal, começando pelo jornal? Começando pelos derradeiros até os primeiros. Aqui já é outra versão, aqui não é a revista atualizada. Começando pelo último até o primeiro. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um denário. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Olha só a lógica. Faz sentido um negócio desse? Tipo, irmãos, é lógico. A lógica da recompensa do ministério do reino é diferente. Para de pensar como o mundo. No reino é diferente. Ele chega para aquele que chegou agora, que começou o ministério agora, que é novinho na obra, e diz: recebe aqui um denário. Imagine a sensação, como é o nome daquela gastura, né? A gastura que deu nos primeiros que vieram, quando começou a vir a recompensa. Aí foi para o outro, lá das 9 horas. Toma aqui também um denário. Espera aí, como é que é esse cálculo aqui? Essa média está desponderada. Que loucura é essa? Aí chegou até que enfim. Chegou. Quando chegou neles, nos últimos, eles já foram vindo que os outros já estavam tudo recebendo a mesma coisa. Será possível que eu vou receber a mesma coisa? Será possível que eu vou receber a mesma coisa daquele que acabou de chegar? Isso não é justo. Olha como é a mentalidade de alguns ministérios aí, irmãos. Não é justo. Isso não está certo, Deus. Eu já estou aqui há tanto tempo nessa igreja. E aquele ali já tem mais discípulos. Como é que pode um negócio desse? Isso é desonra. E todos os meus anos de trabalho? Epa, baixa a bola. Calma. O que é que a palavra está dizendo? Olha o que ele falou para eles. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco? Como é que você nos iguala com eles? Gente, olha, esse é o discurso de quem não tem coração de servo, quebrantado. Esse é o discurso. Você iguala a gente a eles? A gente merece mais, a gente está por cima, a gente trabalhou mais, nós merecemos mais. Como é que você, Deus, nos iguala com eles lá? Mas ele respondendo: opa, não, avancei, né? Esses derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma no dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo,
não te faço agravo. Eu não fiz nada errado com você, não estou errado com você, não. Não ajustaste comigo um denário? Eu não acertei com você isso. Não foi isso que eu acertei com você, meu irmão? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse último, tanto como eu dei para você. Repita comigo. Deus quer dar a esse último, tanto quanto deu a mim. Isso acaba com o nosso orgulho. Isso nos coloca no lugar de servos. Para de se queixar. Fica quietinho no teu lugar. Oi, Luiz. Tem, claro. Luiz perguntou se existe alguma relação desse texto com aquele que nós devemos considerar, aquele que a gente, inclusive, já leu aqui, os outros superiores a nós. Com certeza, irmãos. Esse é o Espírito de Cristo, irmão. É isso que está embutido aqui, o Espírito do Senhor. Deus gosta de ver isso nos homens. A humildade, irmãos. Deus está trabalhando isso em nós. O quebrantamento, o esvaziamento. Até daqueles que servem. Especialmente desses. Olha só. Toma o que é teu, retira-te, eu quero dar esse derradeiro tanto quanto a ti. Ou, não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou, é mau o teu olho porque eu sou bom? Porque eu sou bom, você acha ruim? Você acha ruim porque eu estou usando de bondade com esse último? Não foi isso que eu acertei com você? Se eu quero dar esse aqui, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. É Deus dizendo, para dessa besteira de vocês, porque eu faço o que eu quiser. Se eu quiser derramar a minha graça sobre esse que acabou de chegar, eu vou fazer, e vai ficar todo mundo boquiaberto. Irmãos, e às vezes Deus faz isso, irmãos. Pega um que acabou de chegar e começa a derramar dor sobre ele. Começa a derramar palavra que ninguém... Como é que é esse aí? Como é que pode? E vai, bota a mão e enferma é curado. E como é que pode, Senhor? Como é que o Senhor faz um negócio desse? O que está de errado comigo? Eu digo, não, meu filho, não tem nada errado com você, não. Eu paguei um denário a você, estou pagando ele também. Fica aí quietinho, estou tratando contigo. Eu estou tratando com você. Aleluia. Meu Deus, a gente vê isso o tempo todo, irmão, na igreja. É sério. A gente vê muito essas coisas. E a gente vê muita gente bicuda. Especialmente os mais antigos. São muito tratados. Os mais antigos, irmão, tendem a cair nessas coisas. É uma tendência. Não que todos caiam. Mas tendem a fazer biquinho para Jesus. Pode. Não sei, Senhor. Estou aqui faz tanto tempo. Meu grupo não cresce. Não acontece nada, e aquele grupo ali já tem 500 pessoas. Um exemplo, né, irmão? É Deus quebrando a gente, né? E tirando essas coisas de nós. Olha, vou só terminar o texto aqui. Será, irmãos, que a gente está com o olho mau, irmãos? Porque Deus é bom? Irmão, será que a gente está chateado porque Deus é bom? Com aquele que acabou de chegar? A gente não entende a graça de Deus, irmãos. A gente não entende. É uma lógica que não tem nada a ver com esse mundo. Vamos lá. Assim, os derradeiros serão os primeiros. Diga assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Irmãos, no dia da grande recompensa, escuta, no dia em que o soberano do universo, o Senhor de todos e de tudo, chegar com as suas medalhas para distribuir para os seus servos, vocês vão ver pessoas lá,
na hora da premiação, os primeiros serão gente desconhecida, irmãos. Aquela irmãzinha que cuidava das feridas da avó dela, que ninguém, da família todinha, ninguém desprezava, ninguém queria saber. Ela sentiu no espírito a direção do Senhor: vai lá, cuida das feridas da tua avó. E chegava e cuidava das feridas da vovó, que já estava bem idosa, com problema nas pernas, e com muito amor, beijava a avó, cuidava lá, ninguém via, ninguém, mas ela fazia como se estivesse fazendo para o Senhor. Já outro gravava DVD, tinha luz e tinha CD, tinha tudo, todo mundo queria estar lá com ele, ninguém queria cuidar das feridas da avó, queria estar lá, e o cara era bombão, irmão, lá em cima, adivinha quem vai estar nos holofotes, irmão? Na lógica de Deus, na hora da entrega, os derradeiros, irmãos, os pequenos, aqueles que sabem. Olha só, irmãos, o coração, olha o coração de quem acabou de chegar e está sendo premiado. Rapaz, como assim? Eu não mereço isso aqui. Isso só pode ser bondade. Olha o coração desses derradeiros, desses últimos. Não, isso aqui eu não mereço, eu acabei de chegar, como é que eu vou receber um denário? Olha o coração daqueles lá, dos outros. Ah, não, como é que ele... Ou seja, irmãos, comparação, irmão. Gosta de se comparar. Gosta de se achar melhor porque está fazendo mais. Ou porque fez mais por mais tempo. E acha que deve receber mais. Irmãos, olha, vai ser um espetáculo a premiação do Senhor. A recompensa, a grande recompensa de Deus, Carlinhos, vai ser um espetáculo à parte. Assistir aquilo ali vai ser um negócio incrível, irmãos. Como Ele vai dar a cada um o que lhe é devido. Eita Jesus, vai ser muito interessante. Oi, Luiz, vem cá. Comentando um pouco sobre isso, né, eu vi uma frase no Face, que eu acho que foi até Lauzemar que compartilhou, né, não estou muito bem lembrado, acho que foi Lauzemar que compartilhou, que fala assim, que Noé trabalhou tanto, né, suportou tanta afronta para salvar 8 pessoas, não é isso? Então, assim, a ótica, né, humana, né, diz, poxa, o cara sofreu afronta, foi chamado de doido, trabalhou tanto, construiu uma arca do tamanho que eu não sei nem, muito grande, para levar animal e 8 pessoas, não é isso? E 8 pessoas. E assim, o que importou para Noé foi a obediência ao que Deus queria para a vida dele. Independente se fosse 1 milhão ou 8 pessoas. Irmãos, seja fiel com o que o Senhor tem feito com você. O que é que Deus quer que você faça? Para de ficar comparando com outros. Sabe, a comparação, esse tipo de comparação, a não ser, irmãos, que você faça assim, tipo, você olha para algumas pessoas para se inspirar. Eu sou assim, eu não tenho essas... graças a Deus, o Senhor está me tratando, eu ainda tenho muita coisa para crescer. Mas eu não tenho mais aquelas crises de ficar, tipo, ai meu Deus. Eu me inspiro nas pessoas, eu olho, ai, que coisa gostosa, que coisa boa. Eu quero ser assim, tal, que bom. Quero crescer nessa direção. Mas esse tipo de complexo, irmãos, de a gente ficar se comparando, sabe? Para a gente ficar com aquela... Isso é orgulho, irmãos. Ou se achando melhor, ou se achando pior, é orgulho, irmãos. Complexo de inferioridade ou complexo de superioridade é orgulho, irmão. Para. Cuida do que está nas tuas mãos. Seja fiel com o que o Senhor te colocou. É uma vida? Amém. Seja fiel. Vá lá. É outra? Amém. Vá prosperando. Faça a pessoa crescer. Tem umas pessoas aqui na igreja que têm uma graça maior de Deus para cuidar de mais gente. Graça, tempo, condições. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ele vai dar um denário para essa pessoa. Se você...
Se você está aí, olha, isso bagunça a nossa lógica de resultados, irmãos. Isso bagunça. A gente se fala muito de resultados por aí. Mas, irmãos, olha, alguns saem daqui, vão para a Índia, para a China, fazem um trabalho grandioso, irmãos. Mas você está na sua casa ali, cuidando daquela vida. Não pense, não fique esse complexo de inferioridade, não. Cuide, faça o melhor por ela, como Jesus. Seja fiel ao ministério que Deus te deu, porque é o seu ministério. É só você que pode fazer. Amém? Ali é com fulano que está desde 5 da manhã. Você chegou agora, vá lá e dê graças a Deus. Tem algumas pessoas que aguentam a carga maior. Tem outras que não aguentam. Mas cada um segundo a sua carga. Faça o seu trabalho. Amém? Será que eles entenderam, irmãos? Me deem mais 15 minutos, tá? Será que eles entenderam? Será que os discípulos entenderam? Jesus acabou de falar isso ali para eles. Será que eles entenderam? O que é que vocês acham? Vamos ver a continuação do texto. Ou, aqui, um segundo texto, aqui, um desejo fora do contexto do reino, né? O segundo título. E subindo a Jerusalém, a continuação, viu, irmãos? É a continuação. Subindo Jesus para Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: olha o que Jesus falou: eis que vamos para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo à morte. Entregarão os gentios para que dele se escarneçam e o açoitem e crucifiquem. Ao terceiro dia ressuscitará. Em outras palavras, gente, eu vou apanhar muito. Estou aqui, mas a gente vai para Jerusalém, né? Vocês não têm noção, vou apanhar tanto lá. Vão me matar, vão me perseguir, vão me escrachar, vão me fazer de vergonha na cara dos gentios. Eu vou sofrer muito, mas fiquem tranquilos, vou ressuscitar. Então, olha a continuação. Então, se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos. Irmãos, olha o pedido da irmã. E adorando o Senhor, fez-lhe um pedido. E disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita, o outro à tua esquerda no teu reino. Eu quero que o Senhor no teu reino. Eu imaginava que ela imaginava um reino humano, que Jesus seria uma autoridade, tipo um presidente, um rei, ser chamado para ministro. Bota esse meu filho aqui, Tiago, aqui como ministro da fazenda, e aquele outro como o ministro do planejamento, que são os ministros mais bombados hoje em dia no Brasil, né? Bote um à tua esquerda e um à tua direita, Senhor. Irmãos, Jesus tinha acabado de falar para os seus discípulos. Eu acho que a mãe dele não ouviu. A mãe não deve ter ouvido essa conversa, porque foi só com os 12, né? Mas os 2 estavam lá. Os 2 estavam lá. Olha, não tem como dar absolvição para esses caras, não. Eles estavam lá, eles ouviram. E mamãe chegou e disse: bota um na tua direita, outro à tua esquerda. E aí, olha o que Jesus respondeu. Respondendo disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo que eu hei de ser batizado? Vocês podem? Disse-lhes eles: podemos. Eles falaram: nós podemos. Rapaz, acho que depois de uns anos eles pensaram assim: rapaz, a gente foi muito presunçoso, né? Ao falar esse podemos para o Senhor. Da mesma forma que Israel falou lá no pé do monte: nós obedeceremos a tudo que o Senhor falar. Israel não conhecia a si mesmo. Mas eles falaram: nós podemos sim, Senhor. Sabe o que é que... Olha para mim, irmãos. Sabe o que é que está embutido nesse podemos?
desejo deles de estar um do lado e outro do outro. É isso que está embutido no podemos. Jesus, nós podemos, ou seja, nós podemos esse cálice, então bota a gente um do teu lado, outro do outro. A gente quer ser os grandes aí do pedaço. Aí Jesus olhou assim e disse, ai meu Deus. Eu imagino que nessa hora ele orou ao Pai, Pai, até quando, Senhor? Ainda bem que está chegando, a gente já está indo para Jerusalém. Está chegando. Vamos lá. Aí Jesus respondeu, na verdade bebereis o meu cálice, sereis batizados com o batismo que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim, dá a vocês, mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, ai meu Deus, que coisa! Os 10 ouviram. O que é que eles ficaram, irmãos? Eles se indignaram contra os dois. Olha o sentimento, irmãos. Irmãos, olha que coisa. A gente vê que as meninices dos discípulos daquela época continuam nos tempos de hoje. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é apenas você se gloriar para ser o maior. Você ficar indignado também é. Chateado porque o outro está querendo ser o primeiro. Porque você queria, no fundo, ser o primeiro. Quem daqui estava querendo que o outro fosse maior? E não ele. Havia isso no espírito de todos os 12? Não. Mas quando o Espírito Santo veio e revelou o que havia no coração de Jesus, eles entenderam, irmãos. Entenderam. Entenderam tanto que abriram espaço, inclusive para quem não estava no meio deles. Olha só que coisa interessante, irmãos. Eles passaram 3 anos. A gente está ali no Atos dos Apóstolos, está sendo tão gostoso lá no Edifizap, né? Passaram 3 anos com Jesus e depois abriram a destra da comunhão a Paulo e Barnabé, que não estava no meio. Ou seja, esses últimos, os derradeiros, se tornaram até maiores do que os primeiros. O evangelho foi mais espalhado pelos derradeiros do que pelos primeiros, irmãos. Que coisa incrível! Paulo, Barnabé, nas viagens missionárias. 2 tipos de autoridade. Eu vou terminar já. Tenha um pouquinho de paciência. Não dá para estar por cima e estar por baixo ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Repita comigo. Não dá para estar por cima e estar por baixo ao mesmo tempo. Você tem que escolher, certo? Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, olha o que Jesus falou, Lausemar já falou aqui. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados. Domínio, os gentios são dominados pelos seus reis e príncipes. E os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Repita comigo. Não será assim entre vós. Quem falou isso? Foi Saulinho? Foi Jesus, gente. Do mesmo jeito que ele diz, não adulterarás. Ele diz, não será assim entre vocês. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Diga, o Filho do Homem veio para servir. O que é que resta para a gente, irmãos? Se o grande veio servir, o que é que resta para a gente, irmãos? Se colocar por baixo e servir, irmãos. Amém? No mundo, olha aqui esse gráfico, essa tabela. No mundo, os grandes exercem autoridade sobre os menores. É isso que Jesus fala. Essa é a lógica do mundo. Os grandes exercem domínio e poder sobre os menores. Na igreja, repita comigo, não será assim.
Amém? No mundo, existe uma mentalidade de domínio, ter poder e ter controle sobre as pessoas. No mundo é assim. Os homens querem dominar, querem controlar, nas empresas, no exército, poder, no governo, nos reinos, nos países. É normal que haja essa mentalidade. Jesus falou que é assim no mundo. É assim, é o padrão do mundo, é assim. E foi Deus que estabeleceu, viu, irmãos, esse padrão, viu? Para o mundo. Para o mundo. Mas na igreja ele quis fazer diferente. Não, entre vocês é de outra forma. Não é dessa forma. O princípio é o do serviço. É se fazer menor, se humilhar, servir os demais. No mundo, o objetivo é estar por cima dos demais, é destacar-se. Na igreja, o objetivo é elevar os demais, é ocultar-se. Meu Deus, se você tem elevado os seus irmãos, empoderado os seus irmãos, desejado que eles cresçam mais do que você, que coisa linda. Esse é o Espírito de Cristo, irmãos. Importa que ele cresça e eu diminua. Esse é o Espírito do Senhor. É disso que o Espírito Santo está falando. Na igreja o objetivo é elevar os demais, é ocultar-se. No mundo, a medida de grandeza é a posição de poder. Eu estou numa posição de poder, de domínio. Na igreja, a medida de grandeza é o caráter de servo. Não é posição, é caráter de servo. O problema, irmãos, dos extremos. Essa é a última coisa que eu vou falar aqui nessa noite. Vamos buscar o equilíbrio. Amém? Alguns, presunçosamente, se consideram autoridade sobre todos os demais. Preste atenção nisso, irmãos. Isso é sério. Vocês que são líderes, vocês que são discipuladores, prestem muita atenção nisso aqui. Outros, em contrapartida, não reconhecem a autoridade de Cristo em ninguém e não se sujeitam a ninguém. Olha os extremos, olha, presta atenção. De um lado, tem uns que querem ser dominadores do rebanho do Senhor. A Bíblia já alertava com relação a esses. A carta aos Gálatas fala desses aí. Dominadores das pessoas, donos do rebanho, querem ser, né? Donos da vida das pessoas. Esses. Do outro lado, extremo, sai do extremo, vão para o outro. Ah, então tem outros que não. Eu não fico sob a autoridade de ninguém. Eu não quero me submeter a ninguém. Eu não me sujeito a ninguém. É o outro extremo, irmãos. Vira a página, você vai ver uma balança. E a gente precisa de equilíbrio. Nem sermos pendendo para esse lado de cá, nem pendendo para o lado de lá. Equilíbrio. Amém, irmãos? Algumas perguntas para meditar. Eu quero fazer para os irmãos meditarem aqui. Você costuma se comparar com os demais servos do Senhor? Não estou falando de você se inspirar em servos de Deus. Isso é bom. Mas estou falando de se comparar, de ficar com aquela inveja, aquela coisa ruim no coração, se sentindo melhor ou menor, melhor ou pior, entenda, no sentido negativo. Segundo, você acha justo alguém mais novo na fé, podendo até ser mais novo na idade, e que tem se desenvolvido espiritualmente, essa pessoa, você acha justo, essa pessoa está tendo mais destaque no ministério que você? Se você responder que não, ai meu Deus, você não entendeu nada do que foi pregado nessa noite. Se você disser, não acho isso justo, isso não é justo, então você tem que ser tratado e curado no seu coração. É você que Deus quer curar.
Terceiro, será que no seu coração existe alguma pretensão por ter algum lugar de destaque entre os seus irmãos? Uma pretensão por ser maior entre todos os outros? O desejo é esse, ser maior entre os irmãos? Meu Deus, a gente tem que consultar o coração, irmãos. Será que isso está no nosso coração, irmãos? Vamos fazer uma autoanálise. E por último, qual é a sua prioridade? É ser líder no sentido negativo, tá? No sentido negativo. Ou é ser servo? Qual é a sua prioridade? Vamos orar? Baixa sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir aqui que nesses dias o Senhor vá gerando em nós, movendo dentro de nós, Senhor, esse caráter que havia no teu filho. Vai fazendo brotar, nascer, crescer, progredir dentro de nós a vida de Cristo Jesus. Que sejamos como Jesus, que temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou. É disso que o teu Espírito está falando. Ele se fez carne, ele se fez servo, ele se fez homem, sendo Deus. Meu Deus, que haja essa predisposição de nós, como homens, nos esvaziarmos para servir nossos irmãos. Que seja esse o nosso objetivo. Arranca de mim, Senhor, arranca de nós toda presunção carnal do nosso coração. Senhor, que a gente coloque isso na cruz, Senhor. Nos ensine a crucificar, Senhor, tudo aquilo que é carnal, Senhor, que é desejo de ser maior entre os irmãos, desejo de dominar as pessoas, desejo de aparecer mais do que outros. Meu Deus, não, Senhor, que nosso desejo seja empoderar os irmãos, servir os irmãos, sofrer pelos irmãos, chorar com os irmãos. Meu Deus, move nossos corações, trata isso dentro de nós, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite. Amém. Amém. Luiz.